Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa essa noite. Alguns pela primeira vez, né? Depois a Vivian dá uma lembrancinha para vocês que estão aqui. Vamos a alguns recados. A gente pede que o celular esteja no silencioso para que não atrapalhe a palestra. A gente pede que evite conversas para não dispersar a atenção dos demais, tá bom? A gente pede também quem puder doar potes de sorvete, pote de açaí, de margarina, aquelas grandes, tudo que caiba 1 quilo, 1 litro. A gente tem um grupo na cidade que chama Grupo Pão Fraterno, que toda sexta-feira eles saem com em torno de 120 kits, né, que compõem um pote com sopa, pão, bolo para os irmãos em situação de rua. Então toda sexta-feira eles fazem esse trabalho. E eles levam as sopas em potes, né? Por isso a gente pede essa doação. Quem tiver em casa, não joga fora, pode trazer pra gente, tá bom? A gente pede também quem puder doar alimentos, produtos de higiene pessoal, para que a gente possa montar cesta básica para alguns irmãos em necessidade também, né? Algumas famílias, para que a gente possa levar para eles, tá bom? A gente tem livros aqui também disponíveis, quem quiser pegar, fica à vontade, não precisa anotar, leva para casa. Sentiu no coração que outra pessoa precisa ler aquele livro também, pode passar para frente. Eu tenho um livro em casa que eu já li, posso doar? Pode, traz para cá, o teu irmão também vai ficar muito feliz em fazer essa leitura, tá? Nós temos canal no YouTube, no Instagram, né? Centro Espiritualista Dona Guiomar. Fiquem à vontade, pode seguir. Toda terça-feira a gente faz a gravação da palestra, transmite ao vivo, né? A gente tem outras palestras lá também, podem olhar, tá? Pode curtir, compartilhar. A gente pede também que após a palestra a gente vai fazer o passe. Então quem se sentir à vontade de tomar o passe, pode ir tomar o passe. Após o passe a gente pede que retorne para o seu lugar quem for fazer o tratamento de TDM, né? Quem não for, fica à vontade, pode retornar ao seu lar e a gente espera na semana que vem, tá? A gente pede que após o passe vai fazer o tratamento de TDM, volte para o seu lugar e se mantenha em silêncio, se mantenha em prece, tá? Para que a energia da casa não mude e que os trabalhos que serão feitos nas dependências da casa também possam fluir tranquilamente, tá bom? Quiser sair, beber uma água, fica à vontade, mas sempre se mantendo em silêncio e se mantendo em prece, tá? Acho que os recados são esses. Vou fazer uma leitura para que a gente possa dar início à palestra. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos. Sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo e nós, quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados, a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles. Deva ser a felicidade que procuram sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo de minha parte aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá.
Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Vou pedir para que vocês fechem os olhos. Vamos pedir à espiritualidade amiga, ao nosso irmão Jesus, aos trabalhadores dessa casa, que estejam presentes com a gente nessa noite, que possamos ter o nosso coração e a nossa mente limpos para receber o aprendizado que será passado pela nossa irmã. Que possamos permanecer em paz, ter uma semana abençoada e que possamos ser luz e anjos encarnados na vida daqueles que encontram com a gente nessa caminhada. Que assim seja. Assim seja. Vamos receber a nossa irmã e amiga Rê. Obrigada. Uma boa noite para todos. Meu nome é Regiane. Eu também sou uma trabalhadora da luz. E eu vim trazer para vocês hoje uma conversa amigável sobre como a gente faz os segmentos de chegar a uma expansão mental. Eu pensei muito todos esses dias o que eu gostaria de falar para vocês, então eu vou passar para vocês. Boa noite. Boa noite, fique à vontade. Como seriam as vivências que eu expandi o meu mental através daquilo que eu mesma vivenciei sem ter dogmas, sem colocar à frente aqueles sentimentos que a gente tem, muitas das vezes julgadores, né? A gente julga muito as religiões, que são muitas religiões no mundo. E a gente sempre fica, qual é a melhor, qual é a mais correta, o porquê disso e o porquê daquilo. Então eu resolvi que eu ia contar para vocês como o meu mental chegou onde está hoje, que eu poderia ser uma pessoa completamente desequilibrada, talvez ser taxada como TDAH, aspecto autista, ou eu poderia realmente estar num momento de desequilíbrio emocional muito grande. Então, a gente tem que entender que pessoas entram nas nossas vidas como verdadeiros anjos da guarda. E isso vai muito longe, às vezes, até do que a gente entende como espiritualidade. Vai mesmo como gratidão. Quando a gente fala de Deus, a gente para pensar um ser único, não pensa. Uma única ser, eu sou uma centelha divina de Deus. Então aquilo é pensante da minha cabeça, é aquilo que eu sou, a fé que eu transmito é minha, ninguém tem o direito de tirar. Eu chego a essa fé exatamente quando eu acredito em mim, quando eu acredito e creio que aquilo é real e que aquilo me leva e me impulsiona alguma coisa na frente. Porque se a gente não tiver a palavra fé, que é exatamente acreditar naquilo que a gente aceita como benefício do espiritual, não tem como a gente expandir o nosso mental, não tem como a gente evoluir como ser humano. A gente sempre vai ser questionador demais e talvez autoritário demais com o outro e esquece realmente de olhar para dentro da gente. Então, eu vou citar para vocês um momento que veio de lá, de quando eu comecei muito jovem, aos 17 anos, que eu estava numa casa kardecista e eu ouvi uma história da dona do lar contando pra gente que Chico Xavier contou uma história muito linda e ela jamais esqueceu, e eu queria contar isso para vocês, porque isso me veio no mental exatamente hoje. Eu falei, então eu vou citar isso porque deve atingir algum coração de alguma forma. Diz que Chico estava sentado na reunião entre eles, na casa deles, na casa de luz, e chegou uma senhora pela primeira vez na casa. E essa senhora questionou demais Chico, com perguntas que para os trabalhadores da casa pareciam bobas, pareciam infantilizados, parecia que ela estava questionando o Chico sobre a fé dele. E Chico, daquele jeito dele, pacientemente, ele falou, deixe ela conversar, ela precisa de perguntas. E alguns dos integrantes da casa até saíram da sala porque não gostaram da forma como a mulher questionava. Parecia que aquilo para ela era... Para eles estavam parecendo que aquilo era questionador demais para o Chico Xavier. E ele, naquela doçura dele, ele atendeu a mulher na hora de ir embora, ele deu tchau, abraçou.
e ficou apenas um casal com um filho pequenininho que queria muito tirar uma foto com Chico Xavier. E aí eles abraçaram essa criança e uma das pessoas que questionou o fato da mulher estar questionando Chico Xavier teve a brilhante ideia de pegar o menino, colocar o menino ao alto de Chico Xavier para tirar uma foto à altura de Chico Xavier. Eu vou deixar ele ao alto, Chico, para que a criança fique à sua altura, que você possa tirar uma foto. Ele pôs a criança novamente, na sua sabedoria ele abaixou, na altura da criança, olhou para o colaborador da casa e disse: às vezes a gente precisa baixar o nosso nível evolutivo para que possamos compreender e compreender as dores do outro. Então todo mundo tem uma iniciação, todo mundo tem um momento que começa na espiritualidade, não é uma coisa que ninguém tem. Dentro de casa é muito difícil quem não ensina alguma coisa para os seus filhos. Isso é importante, é a base de tudo. Aquilo que você passa para os seus filhos é aquilo que você recebeu. Então a gente tem sempre que olhar hoje para as crianças de uma forma questionadora, e eu vou contar a minha história que talvez possa ter dentro da casa de alguém alguma criança que talvez seja muito diferente dos padrões. E isso pode levar alguém a entender que esta criança também precisa de um anjo da guarda. A minha história começa lá no catolicismo, com uma família extremamente regrada às regras do catolicismo. E eu era uma criança, eu me enxergo uma criança de 7 anos, quando eu me entendo dentro do espiritual, e uma criança completamente introspectiva, uma criança completamente fechada. Eu tinha poucos amigos, eu era muito questionada na escola porque eu era introspectiva demais. E eu não conseguia fazer amigos, porque eu via demais os monstros, porque na minha cabeça de 7 anos eram pedaços de pessoas, eram restos que tinham acoplados no outro. Era um braço com defeito, era uma cabeça acoplada. Então eu sempre me escondia atrás da minha mãe. E eu não gostava que chegava visitas em casa, porque eu achava que eu ia ver toda hora essas aparições. E isso começou a ficar muito constante na minha vida, e cada vez que eu falava para minha mãe, eu tomava uma bela de uma surra. Até que eu encontrei uma forma de me esconder da espiritualidade que ficava me atormentando. Eu antigamente tinha aqueles guarda-roupas, né, que eram mais sem prateleiras, eram mais sem, né, aquelas prateleiras. Eu descobri que se eu dobrasse o edredom ali, botasse meu travesseiro, eu ia estar fechada dentro do guarda-roupa e ninguém ia me atingir. E comecei a dormir dentro do guarda-roupa. Por muito tempo eu passei dormindo dentro do guarda-roupa, e até que um dia minha primeira sobrinha fez 1 ano de vida e ganhou um belo palhaço de pano que era aterrorizante de feio, que ela não quis na casa dela e despachou na casa da minha mãe. E o palhaço foi parar bem na parede à frente da minha cama. E nesse período que o palhaço foi colocado lá na minha cama, a minha mãe descobriu que eu estava dentro do guarda-roupa. Foi uma tragédia. Apanhei naquele dia. Alguém aqui já ouviu falar do Padre Tombolato? O famoso exorcizador? Eu fui encaminhada para o Padre Tombolato. Porque eu falava todos os dias, eu apanhava todos os dias, e todos os dias eu falava para minha mãe que aquele palhaço se manifestava na beira da minha cama e falava que eu não era um ser de luz, que eu ia trabalhar para as trevas, que o demônio me queria. Então aquilo era aterrorizante. Hoje eu tenho a consciência de como uma criança hoje pode sofrer devido a essas coisas que às vezes o pai e a mãe da gente não tinha nenhum entendimento, ou era católico muito regrado naquelas coisas do catolicismo, e acabou me deixando numa posição de que precisava ser exorcizada. E quando eu vim para a igreja, com a minha mãe, tinha as terça-feiras, as desobsessões, né? O Padre Tombolato me colocou assim sentada, eu dormia na igreja, gente, eu deitava no banco e eu apagava. O Padre Tombolato foi lá, falou para minha mãe, me traz a criança que tem os demônios. Ele ficou me olhando e eu morrendo de medo daquele padre, porque ele era, né, a figura de que a qualquer momento você podia tomar um cascudo. Ele olhou bem para mim, ele falou, olha dentro dos meus olhos, criança, eu preciso te desvendar.
Ele foi o meu primeiro anjo da guarda, porque ele olhou para minha mãe e ele disse: você é louca. A sua filha está sendo obsediada. As trevas também querem ela. Mas será que Deus não tem um plano para ela e você não está olhando para sua filha? Você está taxando ela como louca, que precisa de uma desobsessão? E voltamos para casa, minha mãe muito brava, falou um monte e ela, por fim, não gostou mais do padre. Vamos para a paróquia da nossa vila. Vai todo mundo para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Redenção. E lá eu encontrei o meu segundo anjo da guarda, que foi o Frei Roque, que me acolheu como criança problemática e começou a me ensinar coisas sobre o catolicismo que ninguém explicava para uma criança eu já estava com uns 8 anos. E eu fiquei encantada com aquele padre, virei amiga do padre, queria ser tudo do padre, queria ser coroinha, entrei para coral, virei a menina da igreja. Porque ali eu me sentia acolhida, né? Eu podia contar que eu via monstros e ele falava de uma forma tão natural que eu falei, é normal, todo mundo vê. E eu parei de ser uma criança introspectiva. Até que o Frei Roque foi designado para outra paróquia em outra cidade e a gente ficou com aquela coisa, quem é o próximo padre? Meu Deus do céu, agora me lasquei toda. Como é que eu vou contar pro padre agora que eu sou louca? Outro padre não ia me entender, né? E eu lembro que a gente estava no coral da igreja, esperando ansiosamente esse padre entrar. Eu só fiz assim para olhar ele entrar pela porta. Ele olhou e fez: você é a Regiane. O padre já sabia de mim. Frei Roque já tinha passado toda... que eu já era, né, a garota problema da igreja. Eu já tinha passado toda a minha fita pro padre. Então o Padre Léo, de novo, de uma forma maravilhosa, me acolheu ainda mais. Foi o segundo anjo da guarda. E aí eu virei uma criança perguntadeira. Aos 9 anos eu queria saber por que eu entrava em todas as igrejas e tinha um anjo da guarda firmado. Que criança de 9 anos vai falar? Toda igreja tem um anjo da guarda firmado à esquerda. E ficava esperando a resposta. E se não me desse a resposta? Eu sentava na escada do altar e ficava lá esperando alguém me falar. Então, nas aulas de catecismo, o terror chegava, era a Regiane Nóbrega. Regiane Nóbrega chegava no coral, era o terror da sertania. E aí eu comecei a perguntar, por que essa luzinha? Por que Coração de Maria? Por que Legião de Maria? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o padre cansou. E aí ele pegou um dia, ele falou, você está de castigo porque você está desafiando a sua professora. Aí já estava na crisma, né? Olha quanta coisa eu já tinha feito, quanta barbaridade eu tinha feito na igreja. Estava na crisma, o padre virou e falou assim, você vai ficar de castigo hoje, você vai limpar todas as bíblias. Todas as bíblias que vão ser entregues no dia da crisma, você vai limpar todas e vai colocar etiqueta para você sossegar um pouco. Aí eu fui tão revoltada para aquele lugar. Fiquei naquela salinha, tão revoltada com o padre, brigando lá com meus pensamentos, botando etiqueta de qualquer jeito, de quem eu não gostava eu botava meia torta, uma coisa de louco. Na última Bíblia, embaixo tinha um livro e uma cartinha do Padre Léo. A amada encrenca da igreja. Você está recebendo o seu primeiro livro segundo o Espiritismo. Tudo o que você desconfiar, tiver dúvidas, você recorra a mim, mas aprenda a silenciar, senão não te ajudo mais. Gente, quanto que um padre ia fazer isso com uma criança? Ele virou meu herói, né? Eu falei, poxa, agora eu já posso estudar essas coisas que eu não entendo e alguém vai me contar. E eu devorei. Aí tinha observação embaixo da cartinha. 4 páginas apenas por dia. Eu acho que eu li o livro umas 10 vezes. Porque eu lia as 4 páginas, lia mais um pouquinho, aí eu lembrava do padre, era o bilhetinho. Eu ficava nem em penitência, eu falava, não, vamos voltar. E aí eu tinha 4 páginas de perguntas infinitas para aquele coitado daquele padre. E ele foi muito paciente, ele foi me explicando o que ele não entendia dentro da espiritualidade. Ele buscou, até que um dia eu conversei com uma pessoa de um centro espírita e eu vou te levar nesse lugar. Falei, nossa, minha mãe vai matar eu, o senhor, a paróquia inteira vai vir à terra. Ele falou, ela não vai saber, eu vou fazer o meu primeiro pecado.
E fomos nós, eu estava no grupo de jovens e ele uma vez por semana levava todos os jovens para comer lanche. Vou contar para vocês, sem faltar uma palavra. Ela me colocou numa maca, ela me carregou num campo muito verde, um campo de futebol, vamos assim se dizer, onde tinha uma escadaria dentro daquele campo. E a maca flutuando, ela foi descendo, em formato ainda de Nossa Senhora, conversando muito comigo, contando para mim que eu era muito asmática, eu tinha bronquite, porque a minha mãe tinha tentado o aborto, eu não era uma pessoa bem-vinda dentro daquela família, mas eu estava escolhida para vir, eu escolhi para vir daquela família. Então foi uma conversa com Nossa Senhora que ela foi desmistificando, já naquela época, tudo o que eu sentia como que eu não fosse parte daquele plano. E eu não me sentia parte da minha família realmente. Eu falava, meu Deus, eu sou muito estranho, o que eu estou fazendo aqui nessa família? Né? Eu pensava na lua, eu queria ir para a lua, eu era muito deslocada, eu queria ver estrela, eu queria deitar no chão, ficar olhando para o céu, eu queria ir na cachoeira, ninguém queria fazer o que eu queria fazer. Então eu já era muito ligada à natureza e todo mundo me achava esquisita. Mas meu Deus, essa menina tem que brincar, o que ela quer fazer na cachoeira, o que ela quer fazer no meio do mato. E quando aquela entidade, aquele caboclo começou a contar exatamente o sonho descrito como eu vivi, eu falei, não é possível. Ele falou, é possível. A partir de hoje você começa a estudar. E a partir de hoje você tem o seu livre-arbítrio aberto. Ou você vai por um caminho, ou você escolhe outro. Aqui nós estamos dando a possibilidade de você vir para a luz. É do seu interesse a luz ou a escuridão? E quando eu saí daquela conversa com aquele caboclo, eu saí de lá, que eu falava tanto para aquele padre, coitado, no caminho da minha casa, da praça do Luizão até a minha casa, para mim foi infinito. Para ele, então, coitado, nossa, deve ter sido um tormento, porque eu queria contar para ele em riquezas de detalhes, né, toda aquela vivência. E aí ele falou, e agora? Como vai ser? Como vamos explicar para sua mãe aonde eu vim te trazer, que eu acho que eu arrumei um problemão para a vida? Falei, padre, o senhor tem a responsabilidade para comigo, emocionalmente o senhor é meu anjo da guarda, não quero saber, nós vamos fazer tudo escondido. Ele falou, mas não posso, eu já estou pecando hoje, como que eu vou fazer isso? E aos poucos, então, ele foi deixando que eu me introduzisse na espiritualidade, mas não perdesse o vínculo com o catolicismo. E eu fiquei nesse embate eu fiquei muito tempo, catolicismo, até que eu fui para o Luz e Caridade, com a dona Luzia, e aí ela falou, agora, não tem como, né, filha, você já estudou, você já se formou, você vai ter que tomar uma posição na sua vida. E aí eu já estava por volta ali dos meus 15 para 16 anos, e eu entrei de cabeça na espiritualidade e deixei um pouco de lado o catolicismo, porque o padre também já tinha ido para outra cidade. Ele falou, eu só volto para São Carlos o dia que eu for te casar. E ele voltou para o meu casamento, com a graça de Deus, e ele e vai ser sempre o meu herói, porque ele entendeu que eu não era louca, e ele me ajudou. Então, nesse centro espírita, eu comecei a psicografar. E a minha vida virou de ponta cabeça de novo. Porque aí eu já estava com uma filha no pé, um marido que não acredita em absolutamente nada, cético. Eu virei a mulher problema, já não era mais a criança problema, eu virei a mulher problema. E as pessoas começaram a bater na porta da minha casa. Aos 21 anos, essa mesma pessoa que rege até hoje esse lar, falou para mim, filha, você vai ter que tomar outra posição na sua vida. Você vai ter que aprender, porque lá dentro do centro eu psicografava, mas eu ficava esperando o que estava acontecendo lá na salinha. Eu ficava olhando e falava, mas gente, como é que todo mundo está aqui falando que está todo mundo trabalhando só com preto velho, atendendo bonitinho, mas tô vendo umas coisas diferentes ali. Ué, não pode contar? E a dona da casa falava para mim, não pode, filha, silencia. O que você está vendo não é para contar para todo mundo, tudo tem o seu momento. E eu ficava muito brava porque eu queria compartilhar. E aí foram-se anos trabalhando ali, e aí ela falou, agora você vai estudar mais seriamente. Você precisa ir para uma escola onde você vai aprender a lidar com tudo isso, transformar a sua psicografia para você, transformar para você um momento de sabedoria interno,
parar de ajudar externamente os outros para você se equilibrar, porque aqui na casa você já também tá pondo a casa de ponta cabeça, não vai dar mais certo. Você precisa buscar um entendimento agora interno, você precisa evoluir o seu mental. O seu mental busca isso. Então você não vai ficar parada, você tem que expandir. E eu falei, meu Deus, o que será que é esse expandir? Me sentia excluída de novo. Eu já tinha mandado ser embora da igreja, depois fui mandada embora do centro, depois fui parar lá no Pai Benedito de Aruanda, que lá é um terreiro de Umbanda, e eu não tinha o menor conhecimento de nada. Os atabaques eram tudo diferente, aonde havia silêncio era uma coisa muito agitada, eram pessoas cantando alto, e eu falava, mas como que eu vou psicografar aqui, gente? O que eu vim fazer nesse lugar? Não me encaixo aqui. E aí tudo vinha no meu mental, acalma o seu coração, que tudo é uma transformação. Existem passos que a gente precisa dar na vida, e lá é uma escola realmente. Eu aprendi a acalmar todos os meus anseios dentro da Umbanda e parei de apontar, porque as pessoas falavam assim, ai meu Deus, lá vem a macumbeira. E eu tinha vergonha, eu falava, meu Deus, como eu vou falar para as pessoas que eu estou indo num centro? E aí ficou aquele impasse, vou, não vou, vou, não vou. E me matriculei na teologia, fui estudar afinco. E um dos meus mestres falou assim para mim, você vai internalizar a sua psicografia. Antes era um atendimento para com o outro, um atendimento imediato, não é? A psicografia não é uma escrita que você entrega ao outro para benefício dele, é um passe doado em escrita. Você vai transformar isso para os seus ensinamentos. Então eu tive que aprender a acalmar os meus instintos, eu tive que aprender a ouvir com mais clareza, e para isso não dava para ser dentro de um terreiro de Umbanda, precisava ser na minha casa. Então alguém me ensinou, todos os dias você vai firmar sua velinha, o seu copo de água, pegar o seu caderno e fazer o mesmo serviço que você faz no centro, você vai fazer naqueles momentos, e eu faço isso até hoje. Todos os dias, o meu primeiro acordar é a minha oração, e depois eu escrevo durante meia hora. Eu não sei quantas caixas eu tenho de escrita. Eu fui beneficiada com um livro, eu escrevi um livro mediante a um suicida. Não publiquei? Não publiquei ainda, porque eu estou ainda escrevendo a segunda fase de evolução dele. Espero que um dia eu possa vir aqui com ele em mãos para mostrar para você a história linda. Conheci os mestres, conheci os guardiões, comecei a entender que tudo é uma coisa só. E que o que move a gente, o que impulsiona a gente a expandir o mental da gente, nada mais é do que a própria mente. É aquilo que eu acredito, que eu aceito. Então eu venho de vertentes crescentes, que foram me satisfazendo uma vida toda, para hoje eu chegar e estar contando isso para vocês. Porque alguém vai ter que ser tocado no coração essa noite. Senão eu não estaria aqui, eu não teria sido convidada pela casa para vir contar a minha história para vocês. E a fé é um dos instrumentos mais bonitos que o ser humano tem. Porque a gente equilibra todo essa dor que a gente tem, todo esse julgamento que às vezes a gente se coloca, né, em segundo plano de, ai, pobre coitada que sou, sofredora, porque estou passando por isso. Mas não consigo me colocar à frente de um espelho e me perguntar qual o momento que eu errei, qual foi o plantio errado que fiz para estar recebendo isso. Estava falando com o nosso irmão ali fora, que às vezes a gente depara com uma pessoa que a gente tem arrepio já logo de início, né? Você olha para a pessoa e fala, eu vou esganar. Você não entende por que você tem aquele sentimento. E aí lá nas vidas suas passadas? Por que essa pessoa foi colocada à sua frente naquele momento? Não foi a sua fé que buscou isso? Não foi a sua fé que colocou aquela pessoa transpassando ali na sua frente para você descolar de vez dessa pessoa? Porque você evoluiu. E tudo bem se a pessoa não evoluiu. Ela pode estar emanando um monte de coisa ruim para você, mas você não. Você está ali de novo para fazer assim, eu te entendo, meu irmão, pode ir. Vamos tirar essa capa. Então hoje o que eu quero dizer para vocês é que isso é o mais difícil no ser humano, né? Isso é um momento que a gente fala, meu Deus, como é difícil
entender o outro, como é difícil absorver a história do outro junto à nossa. Por que a gente tem pessoas que são muito ligadas a gente, que a gente conhece a primeira vez e fala, eu te conheço a vida toda. Mas tem aquela pessoa que você fala, meu Deus, mas eu vou ter que ver a cara dessa pessoa hoje, na festa, no churrasco, não sei aonde. Vou. Porque do mesmo jeito que eu trouxe uma semente de luz, eu tenho a minha semente da escuridão. E isso é o equilíbrio da balança da vida. Não tem como a gente fugir disso. Nasceu para ser amada e existe a pessoa que nasceu para amar. Então eu gostaria muito que vocês se colocassem nessa questão. A pessoa amada, ela é acolhedora. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, não tem problema, porque vive sorrindo, a pessoa está sempre mostrando os dentes, sempre feliz, está caindo a vida dela, mas ela está numa energia positiva que contagia a gente fica com vergonha, fala, meu Deus do céu, a pessoa está toda escalavrada e está feliz, e eu estou aqui reclamando. Aí dá aquela chacoalhada na gente. E existe o outro lado da pessoa que nasceu para ser amada, ela precisa de holofotes. Ela reclama de tudo. Ela está sempre azeda, ela está sempre emburrada. Se ela não for o centro das atenções, não serve. Não é assim? Dentro de casa todo mundo não tem um nasceu para amar e um para ser amado? Não tem como fugir. Então, quem é o certo, quem é o errado? Onde eu vou me escolher? Não vou escolher nada, vou equilibrar essa balança. Os mestres ensinam que a gente tem que ter os dois lados, a gente precisa amar, mas a gente também precisa ser amado. Por que você quer ser a estrelinha de ser um só? Ou o super amado ou o super que vai amar todo mundo? Eu não tenho esse poder na mão, o livre-arbítrio não é isso. Isso não é abraçar o mundo e trazer para mim, é dividir. Quando a gente chega numa expansão consciencial, onde a gente entende que a gente tem que dividir com o outro, problema, amor, ódio, ensinamentos, tudo na vida é equilíbrio, não tem como fugir. Você só vai ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais equilibrada quando você se questiona isso. Por que eu estou apontando tanto o dedo para o outro que reclama tanto na vida? Eu estou fazendo o quê? Só estou falando que ela reclama. Mas eu não estou levando essa pessoa, não estou impulsionando essa pessoa. Não estou levando ela para lugar nenhum, eu só estou taxando ela como chata, que atrapalha os meus ensinamentos. Por que essa pessoa veio na sua família desta forma? Será que lá atrás você não foi alguma coisa dela que você causou isso nela, por isso que esse impasse tão grande de divergências? As famílias hoje estão muito expandidas, né? Elas se desvincularam, não consegue-se mais dentro de uma família ser unida. A gente consegue criar vínculos afetivos com outras pessoas de fora, mas a gente consegue dissipar a nossa família. Então isso é o maior ensinamento dentro da espiritualidade. A gente ter consciência de que a gente não consegue sozinho, a gente ter a consciência de que esse é um problema sintomático que traz gatilhos. Isso é uma coisa que sempre vai mexer no coração de cada um de vocês. Que sempre que houver um questionamento é porque você vivenciou isso. Então, a busca consciencial não vem das denominações religiosas, vem do que você sente no coração, vem daquilo que você propaga para o outro. Você não tem que propagar o ódio para o outro, você tem que entender aquela situação e colocar em todo isso como um ensinamento grande de vida. Né? Não vamos se colocar naquela posição de pobre coitado. Eu sou uma pessoa tão legal, faço tanta coisa para os outros, sou paz e amor. Por que eu estou passando por isso? Não é esse questionamento que a gente tem que fazer. É a gente colocar na frente aquilo que está te machucando, aquilo que está te doendo, aquilo que está te ferindo. Se colocar na posição do outro e entender o porquê o outro está te atacando tanto. Por que ela está te machucando tanto? Por que ela está te ferindo tanto? Será que você não se fechou para essa pessoa? Será que você não colocou uma barreira, que nem a minha mãe colocou uma barreira entre eu e ela, a vida inteira, a minha adolescência inteira eu carreguei isso como se eu fosse a rejeitada da família, que eu não era compreendida. Por que eu não tinha festa, meus irmãos tinham festa de aniversário, por que eu nunca tive? Eu sempre me colocava na situação de secundária. Meus irmãos têm álbum de fotografia de criança, por que só eu não tenho? Eu sou adotada.
Eu fazer todos esses questionamentos que todo mundo faz quando você tem esses gatilhos emocionais. E hoje a espiritualidade é uma terapia coletiva. E quando alguém te conta a história dela, você se coloca na história dela, porque você fala, eu também passei por isso. Eu sou resiliente a você. E aí você entende que você está aqui hoje porque você se encaixa na história, porque você vivenciou isso de alguma forma. Não às vezes nas mesmas palavras e na mesma intensidade, mas no englobamento geral da coisa, você está dentro dessa história. Aconteceu isso com você, aconteceu isso. Então a gente não tem que pensar da forma que eu vivi, hoje eu tenho 46 anos, eu vivi 46 anos de rejeição, de sofrimento, de dor, e agora eu vou passar o resto dos meus 40, sei lá quantos anos eu vou ter, se Deus quiser, vou ficar uma velhinha bem linda. Vou ficar buscando as minhas dores do passado que eu já vivi? Isso tem lógica para vocês? Uai, se o presente é o presente e o futuro a Deus pertence, vamos caminhar, né, meu povo? Não vamos ficar nessa dor de se colocar numa dor secundária onde eu sou a pobre coitada que vivenciei todas aquelas dores e vou trazer para minha vida agora adulta se eu conseguir evoluir. Eu me entendo como uma pessoa evoluída porque eu passei por todos esses processos e tinha anjos da guarda vestidos de ser humano que me deram a mão. Não foi dentro da minha família? Ok. Mas tinha um anjo da guarda para trazer para mim a paz e o equilíbrio. Senão hoje eu ia ser taxada como o quê? Doida. A chata. A pessoa que só traz problema. Porque eu insisti em ser questionadora. Eu sou até hoje questionadora em tudo que eu vou fazer. E isso é da minha essência. Eu acho que é um defeito? Super. Para as outras pessoas, ser questionadora é ser curiosa. Então tá bom, então eu sou uma curiosa perfeita. Sou uma curiosa que busca infinitamente, incessantemente, que busca a palavra de qualquer religião que for, o entendimento para aquilo que eu passei. Aí as pessoas falam assim, você faz uma terapia espiritual. Não deixa de ser. Porque se eu venho na casa tomar um passe, é porque eu estou com os meus chakras desalinhados. Eu preciso que alguém... Eu vou sempre precisar de alguém. Como é que eu vou fazer isso sozinha? Eu posso doar energia para você, mas eu não consigo me doar, porque eu já estou emanando todo esse global dentro de mim. Então eu preciso sempre de alguém, então a gente nunca vai estar sozinho. Tolo é aquele que diz que é sozinho. Não tem como a gente evoluir. Não tem como a gente seguir se alguém não falar uma palavra pra gente. Se alguém não der um ensinamento pra gente. E se alguém não falar, vai por esse caminho que é mais tortuoso, mas é o mais correto. E aí a gente é atentado? Somos completamente. Estamos na Páscoa, estamos perto da Páscoa, estamos num momento quaresmal, onde a gente se coloca lá que Jesus estava no deserto sendo atentado, porque a gente escuta isso a todo momento. Nós não somos a imagem e semelhança dele? Daquilo que foi colocado pra gente uma vida toda? Então, meus portões estão tão abertos, então, como é que eu vou me cuidar? Vigiando e orando, não é assim que a gente aprendeu? Alguém não falou isso pra gente um dia? Não interessa como você conversa com Deus, o que interessa é como você age perante a Deus. Então os atos das pessoas dizem muito mais do que tudo o que você aprendeu. As ações te mostram muito sobre o outro, mas também diz muito sobre você. A gente ouve todo mundo falando, né? Toda ação tem uma reação. Lógico, você fez parte também do negócio. Ninguém vai ter uma reação se você não fez. Então, o ensinamento de hoje é basicamente isso. Vamos fazer o autoconhecimento de nós mesmos primeiro, antes de apontar o dedinho para o outro. Vamos se conhecer. Vamos se colocar na frente. Se coloca lá na frente de um lindo espelho, nua, com todos os seus defeitos que você detesta, com o seu nariz torto, o seu cabelo encaracolado, o seu cabelo liso demais. Se olhe no espelho e fala, quem é você? O que você traz dentro do seu âmago, dentro do seu coração? Pergunte para o espelho, entre dentro do espelho, vai buscar a sua criança interior.
Se olhe com mais cuidado, que aí você para de olhar para o outro como o causador de todo o seu sofrimento. Nós estamos num período que nós chegamos numa expansão. Quem se propõe a ser de Deus tem uma conexão muito maior. Tem uma conexão de vida muito mais ampla. E mesmo que o dia seja horrível, no final do dia ela faz um aparato do dia dela. Ela fala, ai meu Deus, venci mais um dia, obrigada. Que dia difícil. Vou beber uma água. Vou respirar, vou ter minha noite de sono. Ou também vou ter minha noite de desdobramento, vou fazer mais um Paranauê aí de noite. Mas eu tenho toda ser humano tem os dois lados. Aí entra o livre-arbítrio, entra a boa vontade, entra o seu equilíbrio, a sua paz, aonde você quer tocar o outro, aonde você quer buscar o outro. Não importa se eu sou cheia de defeitos e acho que você é cheio de qualidades, ou se eu acho que o outro é cheio de defeitos e eu sou a grande qualidade. Tudo nos leva a pensar quem eu sou. Se eu sou um ser amado ou sou um ser que gosta de ser amado. E aí a gente começa a equilibrar esses sentimentos dentro da gente e ver que a gente não é o herói da história, né? Que é um caminhar tortuoso, um caminhar difícil, um caminhar que dói. Porque para ninguém, eu garanto que todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo tem problemas. Problemas dificílimos de resolver, que às vezes a gente perde, dá uma baixada na vibração. Fala, ai, Deus não está olhando para mim, não é possível. E aí é onde ele te mostra, te coloca ali com o nariz no chão e ele vem e ele te mostra. Você tem o poder de se auto-levantar. Não é o outro pode te dar a mão e te tirar do buraco negro. Mas quem que vai ter essas perninhas aqui para caminhar? É uma escolha. É a escolha que o coração da gente faz. Então, se lá atrás o diabo tinha um plano para mim, graças a Deus, Deus também tinha. E eu tive anjos da guarda. Então, se a gente parar para prestar atenção, as religiões são muito importantes dentro da nossa vida. Isso que impulsiona a palavra fé, que é aquilo que eu acredito e concretizo para a minha vida, é o start de tudo. Então, se você tem uma criança em casa, olhe para elas. Elas são especiais hoje, né? A gente fala que as crianças já chegaram com os dedinhos nos tablets, elas já sabem, elas são muito evoluídas perto do que nós somos. Isso não é um defeito, mas precisa ser conduzido. Precisa ter regras, precisa ter limites e precisa ser olhado de uma forma que ser humano eu estou transformando. Aonde que eu vou trazer essa criança para um bem-estar para o outro? Se é uma criança tão inteligente, tão evoluída perto do que eu fui, é porque evoluímos, não evoluímos. Caminhamos para isso, geramos uma criança dentro de casa que faz uma tempestade que deixa a gente totalmente desconcertada. Parou os nossos ensinamentos? Não parou, não é? Estamos aprendendo com uma criança superdotada dentro de casa, ou uma criança que fala coisas mirabolosas. E aí eu me lembro de mim lá criança, eu também era uma criança que falava coisas impossíveis para a época. E eu consegui receber as minhas respostas porque eu tinha um anjo da guarda para me dar a mão. Então, religião não é denominação, religião não é dogma, religião é aquilo que você consegue se encaixar, seja ela qual for. Não deixe de olhar para o seu irmão se ele é diferente demais de você. Tenta entender aonde que ele parou, a história dele. Perca 5 minutos para ouvir a história do outro. Isso é muito importante. Quando você entende o que o outro sente, você fica mais flexível, mais amável e um pouco mais dócil. Os problemas da vida, os problemas diários que a gente tem que ter, as resoluções. Quem não tem um filho aqui ainda que não deu problema? Que não teve um momentinho dele? Quem ainda não é pai, não é mãe? Teve um amigo que desviou, teve uma pessoa que errou em algum momento porque não teve alguém que fez, vem comigo. Então, quando alguém fala para vocês, você tem responsabilidade afetiva, emocional com alguém, pode ter certeza que isso é verdade.
a gente tem muita responsabilidade afetiva por aqueles que a gente cativa. Então cative pessoas, problemáticas ou não, para o seu coração. E deixe para lá toda essa bobagem de ter que ser o melhor, ter que ser a melhor religião, ter que ser a melhor coisa correta para a minha vida. Deixa sentir o seu coração, se autoconheça, para depois você estender a mão para alguém que precisa dessa ajuda. É simples, é difícil. O desenrolar no falar é muito fácil, o difícil é a ação. Quando você começa a fazer ação no dia a dia, e eu tenho certeza que eu vou pentelhar a cabeça de vocês durante muitos dias. Toda hora que vocês derem uma escorregada, vocês vão estar lá, eu vou estar lá pipocando na mente de vocês. Porque não é fácil dominar o mental. Deus não quer dominação, mas o diabo quer. Então a gente tem que prestar atenção quando é que as forças negativas estão atuando no nosso mental e quando eu tenho que chamar Deus para resolver o meu probleminha. Porque se eu mudei de atitude, se eu mudei de comportamento, se eu estou agressiva, é porque alguma coisa também está errada. Comigo e não só com o outro. Então, o que eu peço para vocês, e tinha isso para trazer para vocês, é que a melhor chave para ser feliz hoje e satisfeito com a vida que a gente leva é respirando, se olhando com mais carinho, se olhando dentro mesmo do seu coração, da sua mente, ver que você não é perfeito, que você está buscando alguma coisa para você, em primeiro lugar, para que você possa ter uma família mais equilibrada, uns amigos mais equilibrados. Não se sintam culpados quando vocês têm que fazer afastamento de pessoas, não se sintam culpados quando você tem que se retirar, às vezes, da própria família, né? Às vezes a gente precisa sair de cena para poder equilibrar o lugar, para equilibrar a nossa família. Então não se sintam culpados por isso, se sintam sendo privilegiados. Peraí, eu dou um passo para trás, vou entender essa cena aqui na minha frente que está acontecendo, vou fazer um aparato de 360 graus, e aí quando eu estiver pronta para ajudar essas pessoas, eu me dou de novo. Senão sou eu que vou ficar doente, sou eu que vou para o hospital, sou eu que vou ficar enferma, sou eu que vou ter todos os problemas que a afetividade emocional traz para a gente nos dias de hoje. O que mais tem é gente com depressão, suicidas. Quantos suicidas, quantos jovens morrendo? E a gente se pergunta, você vê o noticiário e você fala, por quê? Será que alguém olhou para esse adolescente e viu que ele estava em sofrimento, em as suas atitudes, em seus movimentos? Será que alguém parou para sentar com esse adolescente e ouviu o que ele tinha para dizer? Porque a gente não tem mais tempo nem para ouvir os próprios filhos reclamar. Nossa, que preguiça! Já está virando um adulto e já está nessa reclamação? Este é a responsabilidade emocional onde a gente cria um lar. Saber quando você tem que sair de cena e saber quando você tem que estender a mão para os seus próprios parentes, filhos, amigos, aquilo que você traz para você como consequência de vida. Então eu espero que essa palestra hoje tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Eu sou estranhazinha, mas eu sou gente boa, sou questionadora mesmo e acredito que isso não vai mudar dentro de mim, porque a expansão mental é uma coisa